Bom dia para você que acordou hoje. Bom dia para você que é um vitorioso e uma vitoriosa em Cristo Jesus. Que a paz do Senhor, que excede todo entendimento, seja sobre você, sua casa e sua família. Aqui quem vos fala é a Dayana Gonçalves e esse é o nosso devocional Porta-Voz da Verdade. Irmãos, o nosso devocional de hoje está no livro de Mateus, no capítulo 7, a partir do versículo 24, que está escrito assim: Todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. E desceu a chuva, e correram rios, e sopraram ventos, e combateram aquela casa, e não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. E aquele que ouve estas minhas palavras e não as cumpre, compara-o-ei ao homem insensato, que edificou a sua casa sobre a areia. E desceu a chuva, e correram rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa, e caiu, e foi grande a sua queda. Irmãos, tudo que Jesus fala para nós, nós devemos guardar no nosso coração e aplicar ele na nossa vida. Porque Jesus, ele nos deu um ensinamento muito ricos. Até os dias de hoje, muitas pessoas, como filósofos, até hoje eles admiram muitas palavras que Jesus disse, porque Jesus verdadeiramente falava com sabedoria. Jesus falava e as pessoas se admiravam com as suas palavras, porque verdadeiramente Jesus tinha algo diferente daquelas pessoas da sua época. E até os dias de hoje, os ensinamentos de Jesus nos deixam admirados com a sua sabedoria, a sua forma de falar, a sua forma de responder. E Jesus, como Filho de Deus, ele tem muitas coisas a nos ensinar. Basta apenas que nós venhamos nos sentar e ouvir a Jesus. Ouvir Jesus como? Através da sua palavra, através dos seus direcionamentos. E não vai ser diferente nesse capítulo que o Senhor está falando sobre os fundamentos de uma casa. E como é importante nós nos atentarmos para isso, porque uma casa, a construção de uma casa, o que é mais importante, posso dizer isso com toda certeza, o mais importante na construção de uma casa é o seu fundamento, é o seu alicerce. Porque não adianta nada uma casa ser bonita esteticamente, ter um belo telhado, uma bela pintura, uma bela arquitetura, se essa casa ela foi edificada sobre um solo ruim, porque aquela casa uma hora ou outra ela vai desabar, uma hora ou outra aquela casa não conseguirá ficar de pé, ela vai começar a rachar suas paredes, vai começar a cair. E infelizmente uma casa que é construída sobre o solo errado não tem como ficar de pé. E Jesus está falando sobre isso, sobre a importância de escolher bem o solo quando você vai construir a sua casa. E Jesus ele fala sobre a casa construída sobre a rocha e a casa construída sobre a areia. Para quem não sabe, irmãos, Jesus é a rocha. Jesus estava falando sobre edificar a casa sobre ele mesmo. Que nós devemos construir as nossas estruturas, as nossas raízes sobre ele, sobre quem ele é. Porque a areia, ela não é um bom solo. Por que a areia não é um bom solo? Porque ela é movediça. A areia, ela se move com facilidade. E Jesus está falando sobre isso, que nós devemos nos atentar sobre quem nós estamos construindo a nossa casa, porque a areia ela é movediça. Já viu aquela pessoa que não tem estabilidade? Quando vem um vento sobre ela, ela fala assim: eu vou morrer, eu não vou conseguir ficar de pé, eu vou desistir de tudo mesmo. Isso é casa construída sobre areia, porque ela não tem estabilidade. É uma casa que se move, uma casa que qualquer vento ela começa a tremer, qualquer chuva ela não tem segurança. Essa é uma pessoa que construiu a sua casa sobre a areia. Mas Jesus está dizendo: construir a sua casa sobre mim. Por quê? Porque a rocha, irmão, ela tem estabilidade.
Uma casa construída sobre a rocha, pode vir sobre ela o vento, os rios, pode vir a tempestade, pode vir o que for, aquela casa ela está construída sobre a rocha, ela não vai cair. Por quê? Porque o seu solo é um solo bom, ela está bem estruturada, ela está bem edificada. E eu te pergunto hoje, em quem você tem construído a sua vida? É em Jesus ou é nas suas próprias vontades? É Jesus ou é na sua falta de fé? É em Jesus ou é sobre as pessoas? Pense bem. Pense bem sobre quem você tem construído. Porque Jesus diz que se você construir a casa sobre ele, pode vir o que vier, você não vai cair. Você não vai temer má notícia. Você não vai temer a tempestade. Você não vai temer os ventos. Você não vai temer os rios. Porque Jesus está com você. Porque Jesus está te sustentando, Jesus está te guardando, Jesus está te livrando. E quando você passar por um momento difícil, você vai reconhecer verdadeiramente: eu estou vivendo um dia difícil, mas eu estou construída sobre a rocha. Eu não vou cair, eu não vou tropeçar, eu não vou me desesperar. Por quê? Porque eu estou com Jesus. Eu posso sim estar com medo, mas esse medo ele não vai me apavorar, porque quem está comigo é Jesus. E começa a falar a palavra de Deus, a declarar a palavra de Deus. Porque quando nós não temos fé, quando a nossa fé é pequena, a palavra de Deus diz que a fé ela vem pelo ouvir, e o ouvir a palavra de Deus. Então começa a ouvir a palavra de Deus, para que ela possa entrar no seu coração, para que ela possa te dar a esperança que você perdeu. Talvez você está aí atolado de medo, de insegurança, de medo do seu futuro, de medo do que vai acontecer, mas lembre-se sobre quem você está construído, é sobre Jesus. E se você está construído sobre Jesus, você não precisa temer nada, porque Jesus é o seu alicerce. Jesus é quem te sustenta. O fundamento ele serve para isso, para sustentar o peso da casa. E Jesus é o seu alicerce. Jesus ele sustenta os pesos que você carrega. Jesus não deixará que o seu pé vacile. O Senhor irá endireitar os seus passos, irá endireitar os seus caminhos. Se você construiu a sua casa sobre areia, eu sinto muito de dizer que essa casa vai cair. Mas que você venha edificar a sua nova casa em Jesus. Porque essa casa, irmão, pode vir o que vier, essa casa está alicerçada sobre o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, o Rei dos Reis. E que Jesus abençoe a sua vida. E peço, Senhor, para te mostrar sobre quem você tem edificado a sua vida. E que Deus te abençoe em nome de Jesus. Até mais.